Feliz Natal, pessoal! Hoje estamos aqui comemorando mais um Natal e vamos falar do tema Jesus foi menino. Oração de Natal de um órfão de guerra de Orlando Cavalcante. Papai Noel, você que não se atrasa na visita anual que faz à terra, veja se você faz voltar à minha casa o meu papai que foi brigar na guerra. Você que pode muito mais que a gente e que tem uma força sem igual, bem podia me dar esse presente na noite milagrosa de Natal. Eu tenho o coração feito uma brasa. Nessa hora triste em que rezar eu venho, todos têm o seu papai dentro de casa. Só eu, Papai Noel, é que não tenho. Ele partiu numa manhã estranha, que da lembrança nunca mais me sai. Disse que ia brigar lá na Alemanha. E desde então não vejo mais papai. Ele escrevia sempre. Mamãe lia suas cartas baixinho, devagar. Eu voltarei em breve. Ele dizia que esta guerra está prestes a acabar. Depois passaram meses, muitos dias. Notícia alguma de papai nos veio. E mamãe, na maior das agonias, esperava a passagem do correio. Nada vinha, o silêncio era completo. Uma coisa que até hoje não sei bem. Mamãe passou a se vestir de preto e nunca mais sorriu para ninguém. E por final, uma última batalha. Só de lembrar o coração me dói. O correio nos trouxe uma medalha com 5 letras da palavra herói. Por que será, Papai Noel? Me arrasa essa dor que a alma me corrói. Se os tais heróis não voltam mais para casa, será que vale a pena ser herói? Papai Noel, meu santo e bom paizinho, meu coração te pede, sem revolta. Eu sei que você vai dar um jeitinho e mandar o meu papai de volta. E adormeceu o menino abraçado ao retrato. Seu sono manso, plácido, infantil, e encontrou, de manhã no seu sapato, uma enorme bandeira do Brasil. Feliz Natal! Olá, Maís e Leandro! Que essa noite seja abençoada para todo mundo. É verdade. E nosso tema de hoje, Jesus foi menino, porque a gente só imagina Jesus já grande, né? É verdade. Vamos lá. É verdade. A gente só vê Jesus como aquele nosso poderoso mestre, nosso guia, nossa luz, né? E tem que lembrar que ele foi criança, ele foi pequeno, teve amiguinhos, brincou, se divertiu, teve uma infância repleta de amor. E aí vem essa oração de uma criança pedindo de volta o seu paizinho, né? E aí ela pede de volta ao Papai Noel. Nada mais é do que o nosso papai amado do céu, né? Mas lembrando, essa oração faz me lembrar um pedido de coração, um pedido feito pelo amor, né? Como o amor é puro e carinhoso ao pedir, né? Não culpa, não procura culpados ou acusações, mas simplesmente o carinho de ter a pessoa amada ao lado. E aí me lembra Jesus quando menino. Será que ele pedia alguma coisa ao papai? Eu acho que ele depois vai dizer mais tarde uma frase, eu e o pai somos um. Então, eu acredito que ele tinha uma ligação, obviamente, absolutamente direta com as forças que nos criaram, e era a alma perfeita que viveu aqui na Terra. O que os espíritos contam, inclusive, é que quando ele era pequeno, ele, óbvio, imagine uma criança que era diversa das outras, que tinha um carisma. Se nós temos carisma, imagine o Cristo. Então, todo mundo queria fazer parte da amizade dele. Mas os espíritos contam que a primeira condição que ele colocava para ser amigo dele era que ninguém nunca maltratasse os animais. E os animais naquela época eram absolutamente nada, né? As crianças, para se divertir, matavam os pequenos animais. E ele tinha essa característica primeira, para ser coleguinha dele só se você não maltratasse nenhum animal. Já trazendo desde muito cedo a certeza, né, que nós temos de que ele era a pessoa extraordinária que era. O que sempre me chamou a atenção por eu achar absolutamente extraordinário, porque eu não faria,
eu já chegaria logo, apareceria, diria, olha aqui, vim botar ordem nesse negócio, né? Esse planeta está muito bagunçado, para a direita, quem eu quero que se salve, para a esquerda, sei lá quem. Não, ele vem, ele se corporifica, ele renasce, ou melhor, nasce, e é óbvio, nunca ficou doente, porque o corpo físico dele não era o nosso. A nossa alma reflete, né, coloca no nosso corpo o reflexo das suas dificuldades. O Cristo jamais. Então, você não tem um relato de que ele tenha ficado doente em algum momento, porque isso não existia, né, para uma alma como a dele. Mas ao invés dele aparecer e botar ordem no negócio, ele se faz uma criança frágil, não só frágil, pobre de marredeci, perseguida desde a hora que nasceu. Então, os primeiros anos foram no Egito, porque aparece o Espírito de luz e diz a José, toma tua mulher e teu filho e vai embora, porque havia o decreto de Herodes de matar crianças até 1 ano de idade. Mais detalhe, os Espíritos dizem que, na verdade, no afã de obedecer, os soldados mataram todas até os 2 anos de idade. Não foi até 1 ano. Então, não teve mais criança nenhuma. E as forças do bem sabiam muito bem, né? Havia seres estelares que eram responsáveis por proteger a Jesus. Obviamente, ele não necessitava de proteção, mas como criança, como bebê, claro que precisava. Na manjedoura, o frio era tamanho que os espíritos contam que os animais que estavam ali dentro, o burro, a vaca, não estavam ali por acaso. O bafio que saía da boca dos animais, pela respiração, foi o que transformou aquilo em ectoplasma para proteger Jesus. Maria, que tinha acabado de dar à luz, e o próprio José. Então, tudo preparado completamente para que Jesus não morresse na mão dos inimigos. Você imagina o que a sombra não pretendeu. A sombra sabia muito bem, né? A sombra mais profunda e perversa sabia que tinha nascido Jesus na Terra. Então, as ciladas eram inúmeras, mas as forças do bem apareciam, se faziam visíveis para José e Maria, para guiá-los na viagem, que era cheia de perigos, inclusive, né? As estradas eram de bandoleiros, eram de soldados que tinham abandonado Roma e que vagavam sozinhos, bêbados. Então, imagine, um homem trazendo a sua esposa frágil e um bebê recém-nascido caminhando por tudo aquilo. Só mesmo uma proteção absolutamente das estrelas para que Jesus, de menino, se tornasse homem. E por isso um longo período da vida de Jesus é desconhecido para nós. E tem 1000 teorias, né? Por exemplo, há quem diga, ele foi aprender com não sei quem. Isso os espíritos cortam. Emmanuel mesmo dizia, Jesus jamais precisou aprender com ninguém. Ele era o Cristo. Então, com todo respeito, ele ouvia, né, a leitura da Torá, mas ele era o Cristo. Então, não aconteceu isso. Mas esse período em que ele ficou, que a história dele é desconhecida para nós, com certeza foi o período em que o mundo espiritual o protegeu completamente. Para que então ele surgisse, com 30 anos recém-feitos, para ser batizado na água. Veja só, ele vai ali, se ajoelha, né? João Batista diz, mas eu é que devia estar ajoelhado, eu é que devia ser batizado por ti. E ele diz a João Batista, mas é preciso que nós façamos tudo como deve ser. Porque ele precisava ser aceito por aquela sociedade, né? Com o batismo da água, para então, de repente, dizer, adivinha quem sou eu. Mas o adivinha quem sou eu não foi todo mundo que aceitou, né? Muito pelo contrário. Então, o extraordinário de você pensar em Jesus menino é que ele, de certa forma, se expôs a todos os riscos das crianças da época dele. Uma criança que chegava aos 10 anos de idade era uma raridade, né? Um homem aos 30, na época do Cristo, era um ancião. Então, a expectativa de vida era nenhuma, principalmente entre as pessoas mais humildes, que era justamente a posição de Jesus, né? É inacreditável que nós ainda temos a ideia de que para você ser alguma coisa, você precisa ter alguma coisa ou muito. E Jesus vem exatamente no diapasão contrário, né? Ele nasce na manjedoura sem absolutamente nada, né? Com aqueles panos que Maria conseguiu enrolá-lo. E toda a sua vida foi uma vida de total não ter, né? Ele não tinha, como ele mesmo afirmou, uma pedra onde repousar a cabeça.
E os espíritos contam que quando ele estava muito cansado, ele colocava a cabeça no ombro de Pedro e cochilava, no ombro de João. Porque João era o mais jovem de todos eles. O que devia ter o ectoplasma dos 17 anos de idade, porque João tinha 17 anos. Nossa, então, até mesmo o Cristo, por que será que ele não pousava o ombro, a cabeça no ombro de nenhum dos outros 11? Era sempre no de João. Porque, com certeza, até o Cristo, em determinado momento, para repousar por instantes, precisava daquela energia, né, que o jovem João tinha ali como uma defesa mesmo para ele. Isso é extraordinário, por isso que cada Natal a gente se comove mais, né? Quanto mais a necessidade humana, mais a nossa figura se volta para Jesus. E eu não sei vocês, eu nunca gostei do Natal. Eu, muito pequena, não... Olha, se há uma coisa que eu me recordo, eu bem pequena, é como eu ficava triste imaginando que outras crianças não estavam ganhando um presente como eu estava ganhando. E isso, eu nasci com isso. Por isso que eu digo que deve ser de outra encarnação. Sabe? Eu ganhava a boneca que eu pedia, eu ganhava panelinha, porque, gente, eu sou criança do final da década de 50. Então, ganhar panelinha era o máximo, entendeu? Hoje, meu Deus, acho que a pessoa joga panelinha na sua cara se você der uma panelinha para ela. Mas na minha época era tudo muito simples, né? Então, meu pai tenente do exército, começando a vida, não ganhava nada. Era eu e minha irmã, um ano mais nova do que eu. Então, era tudo muito simples, né? Aquela boneca simples. Imagina, não existia boneca que falava, não existia boneca que fazia xixi, essas coisas que hoje a boneca já sai quase dando ordem para a criança da caixa. Mas, mesmo assim, quando a gente ganhava as coisas no Natal, eu me lembro que me vinha uma tristeza por dentro. E não duvide que isso está relacionado a outra vida. Porque eu era até pequena demais para ter essa sensação. Mas eu ficava... O Ano Novo tudo bem, mas o Natal sempre me deixou triste por imaginar quanta gente estava só. E a gente sabe que é verdade. Nos Estados Unidos, o maior índice de suicídio é na noite de Natal. Não por acaso. Porque as pessoas que estão solitárias, o Natal é uma data muito família, né? Tem um simbolismo muito forte. Então, a pessoa, aí ela acha mesmo que não tem mais jeito. Que não vai aparecer nada no dia 26 para minimamente dar a ela uma vontade de viver. Mas se cada um fizer a sua parte, ajudar um pouquinho... É verdade. E nessa época, é quando a gente tem mesmo esse anseio de fazer alguma coisa, né? Assistindo uma vez a entrevista de uma das mulheres mais ricas do país, ela hoje está com mais de 90 anos, mas ela teve 11 filhos. Ela contou que nunca, até hoje, o marido dela é um dos homens mais ricos desse país. Ela nunca deu um brinquedo a um filho que não saísse um brinquedo. Nunca entrou no armário de um filho uma roupa que não saísse outra roupa para doar a alguém. Então, pensa bem, a mulher miliardária casou os filhos com pessoas ricas também, mas ensinou isso. E ela, outro dia, dando uma entrevista, dizendo: a minha felicidade é que hoje meus netos e até bisnetos fazem a mesma coisa que um dia ela passou, sabe? É você saber, não, egoísmo é o seu filho ter milhões de coisas que já não cabem mais em lugar nenhum e você achar que ele precisa ter mais, né? Ah, que lindo esse super carro que você ganhou e que você queria. Qual é o carro que você não quer mais? E detalhe, você está ensinando ao que não, ele se desfazer do que ele não quer. Feliz de você se um dia você conseguir ensinar a ele doar aquilo que vai fazer falta para ele. Porque essa é a verdadeira caridade mesmo. É quando você doa ao outro aquilo que ainda é importante para você. O que te sobra nunca é difícil da gente fazer, né? Nós temos uma amiga que enviou um e-mail e ela pergunta assim: queridos amigos, um Feliz Natal a todos. Gostaria que Maíse falasse um pouco sobre esse termo espírito de Natal. Tem espíritos especiais neste período? Na verdade, os espíritos amigos todos estão sempre conosco. Nessa época do Natal, a preocupação deles é estimular em nós a fraternidade, a gentileza, o encontrar com família, né? Tem coisas divertidíssimas também. Tem aquela tia que você evita o ano inteiro e no Natal não tem jeito, não é? Se você está num Natal na casa da sua sogra, a comida pode estar horrorosa, mas se foi ela que fez, você inteligentemente vai dizer que você nunca comeu nada melhor.
Então, quando nós nos defrontamos, né, com a família, o espírito de Natal tem que baixar na gente mesmo. Porque você vai encontrar pessoas que você não vê nunca, né? Pessoas que, de repente, não estão com o espírito natalino. Você, às vezes, não está. Então, eu acredito que nesse dia seja um dia em que os espíritos dizem que até quem não gostaria se lembra de Jesus. E é por isso que, nesse dia, todas as baionetas se calam no mundo. Mesmo onde há guerra, existe um momento em que tudo para, é silêncio absoluto, porque as pessoas reverenciam a figura do mestre. Afinal, ele dividiu a humanidade entre antes e depois dele. Então, talvez o que haja não sejam espíritos especiais que vêm nos ver no Natal, mas os nossos amigos espirituais talvez consigam estar muito próximos a nós e aproveitar a nossa intuição para nos dizerem com mais gentileza, com mais carinho, aquilo que nós precisamos ouvir. Maíse, por que Jesus sofreu tanto e permitiu isso tudo consigo mesmo? Ele poderia ter feito uma faxina nos homens ignorantes da época. Acabei de falar isso, não foi, Leandro? Por que você acha? Fala toda vez, inclusive. Então, se eu não teria mas claro, gente. Pensa que eu ia chegar a ponto de ter as minhas mãos e os meus pés furados por prego? De jeito nenhum. Na hora que me dessem a cruz para carregar, acabou a farra. Na mesma hora, gente. Se eu fosse Jesus, é o seguinte, adivinha? Vou me revelar. Jogava um raio logo. Meu Deus do céu. Tanto que, quando ele foi erguido, já crucificado, e a morte por crucificação, gente, é uma morte horrível. Entendeu? Mas, quando ele foi erguido, o maior temporal que já tinha se visto na Galiléia caiu. Trovões, o céu ficou negro, porque a própria natureza se horrorizou com o que os homens estavam fazendo. Isso são os espíritos que contam. Então, pensa bem, comigo não teria durado 5 minutos. Mas como era ele, né, Leandro? O que você acha que passou pela cabeça dele? Eu acho. É bem distante do que realmente passou, mas por que ele não fez uma faxina? Eu acredito que como você vai fazer mal a um filho seu. Então, eu acho que Jesus vê todos nós como crianças, mesmo aqueles mais errados, mesmo aqueles mais controversos, mesmo aqueles que produzem os maiores males que a gente conhece, né? As coisas mais brutas e terríveis que a gente possa imaginar. Ele simplesmente não nos vê assim. É verdade. Simplesmente não nos vê. Você pode bater nele, você pode furar a mão dele, você pode acabar com tudo que você julga que ele tem de mais precioso, mas para Jesus o que ele tem de mais precioso é você. É verdade. E essa paciência que ele teve de repente olhar e dizer, aliás, ele disse, Senhor, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Então a ignorância, no caso, foi uma bênção, porque ao invés de um raio demolidor, ele entendeu que ele tinha trazido a mensagem e agora cabia ao tempo, né? Aos séculos, aos milênios que nós nos transformássemos. Eu acho que ele foi até ainda é muito super protetor, porque tem muito menino dele mimado, né? Vamos combinar. É verdade. Vê as lições assim na cara e não aprende, maltrata o próximo. É verdade, é Podia ser verdade. um pai mais, né? É verdade. Eu não vou Mas falar a não, dor... porque na minha vez eu não vou querer. Mas a verdade é que a dor é sempre a palmada que a vida nos traz, não é? Se você não aprender pelo amor, a dor virá. Isso é uma lógica da vida. Ele sabia muito bem que não só o planeta, mas a nossa própria existência é regida por leis que, embora pareça que nós podemos modificar a nosso favor, não podemos. Eu acho que ele sabia, o tempo vai fazer todo mundo aqui lembrar de mim sempre. E os espíritos dizem que todos nós que estávamos lá, e eles dizem que muitos dos simpatizantes da doutrina e espíritas de hoje, né, estavam lá naquela época, no Sermão da Montanha, ouvindo aquelas maravilhas, e estamos aqui até hoje. Que no fundo a gente corre atrás dele até hoje, porque a nossa consciência não nos perdoou. Naquele momento em que ele foi expulso da Terra. E a consequência veio imediatamente, porque os processos obsessivos que a cidade passou a ter nos meses que se seguiram, foram absurdas. As mães carregavam as crianças pequenas, incorporadas por entidades sofredoras para a casa do caminho, desesperadas, pedindo que os apóstolos tirassem aqueles demônios dos seus filhos.
Porque nós mandamos um recado na época para a sombra. Olha, Jesus veio, ele era a luz, mas nós mandamos a luz embora. Aí a sombra achou que a terra era dela. E os processos ficaram terríveis. As pessoas enlouqueciam no meio da rua. A coisa era tamanha, porque tinha gente que tinha que ficar internado na Casa do Caminho, como num sanatório, que houve semanas, na verdade, em que os apóstolos estendiam um pedaço de pano no chão para dormirem, cedendo as suas camas, os seus catres, para aquelas pessoas da população completamente enlouquecidas que iam buscar ajuda. Então, com certeza, a dor veio, porque ali nós iniciamos um processo, né, da nossa própria consciência. No fundo, nós não nos perdoamos porque a luz veio, se fez entre nós, e nós simplesmente dissemos, eu não quero essa luz. E aí, só lembrar que quando a gente pensa esse pensamento, né? Por que Jesus permitiu tudo isso? A gente normalmente fala isso com um sentimento de injustiça, né? Sim. Quanto injusto é isso, né? O ser humano que mais amou, o ser humano que mais cuidou, foi um dos que mais sofreram na Terra. Uhum. E aí, esse sentimento de pensar em injustiça imediata e querer que aquilo seja resolvido do nosso jeito é um alimento do orgulho. A gente tem que tomar esse cuidado. É verdade. Tomar muito cuidado com esse pensamento. Porque isso nada mais é que eu projetar a forma como eu gostaria que fosse. Uhum. Não como necessariamente deveria ser. Uhum. Porque se Jesus sabia tudo e foi um dos construtores do nosso planeta, ele sabia o que era melhor para todos nós. Então, quando ele baixou a energia dele e deixou que aquilo acontecesse, ele já sabia que aquilo era o melhor para todos nós. Por mais que pareça loucura na nossa cabeça agora. Mas a gente tem que refletir, gente. Mais uma vez, a gente é quem a gente é hoje pelas dores que a gente vivenciou. Se nosso papai e mamãe não tivessem deixado a gente passar por aquela dificuldade, aquela questão, se a vida não tivesse nos ensinado caminhos para consertar as nossas escolhas, quanta sombra a gente não teria ainda? É verdade. Então Jesus também sabia disso. É verdade. Não adianta eu pegar os meus irmãos, esses meus filhos que estão aqui e fazer tudo por eles. Eu, pelo contrário, vou afundar eles ainda mais. Saber lidar Então, com a dificuldade. É verdade. Cláudio. Amigos, meus filhos acreditam em Noel. Sou espírita, mas não sei como proceder quando eles dizem que Papai Noel virá deixar presentes. E qual é a dificuldade de você ser espírita e que eles acreditam em Papai Noel? O Papai Noel é o sonho, sabe? É alguém que se materializa, é alguém que você espera, sabe? E ilusão também faz parte da nossa infância, da beleza das lembranças que nós vamos ter. Eu conto a vocês uma coisa. Um dia, perto do Natal, um Natal determinado, eu acho que eu ia fazer 7 anos, e a minha irmã 6, meu pai teve uma dificuldade financeira tremenda. Ele tinha sido avalista de um amigo do quartel, e esse homem desapareceu. E meu pai, então, claro, honrou a dívida que o cara tinha deixado. Esse homem sumiu no mundo, nós nunca mais soubemos dele. Mas papai teve que nos contar que Papai Noel não existia. Eu me lembro que tinha no quarto de empregada assim uma salinha e papai, na hora do café da manhã, com todo carinho e cuidado, explicou para nós que não era Papai Noel, era ele e que daquela vez ele não podia nos dar nada. A minha irmã, caçula, tinha menos de 1 ano. E aí a gente pensou, meu Deus, ela é bebezinha, ela vai olhar a árvore, ela vai esperar, né, um presente. O que eu e minha irmã fizemos? Ideia nossa. A gente já não era tão ruinzinha. Nós pegamos os nossos bonecos, colocamos em papel de presente e colocamos embaixo da árvore. Ora, imagine, minha irmã pequenininha, minha irmã caçula, abriu aquele monte de boneca e o problema é que ela não quis nos devolver. Era tudo dela, porque afinal de contas estava na árvore para ela, não é? Tivemos que dar um tempo para poder pegar uma ou outra de volta, eu e minha irmã, porque a caçula, naquele Natal, ganhou um monte de boneca. E isso é uma lembrança querida que eu tenho, do meu pai, pelo cuidado com que ele teve de nos contar, porque ele não tinha outro jeito. Sabe? E meu e da minha irmã, que não éramos tão ruins assim, como almas, porque fizemos questão de que nossa irmã pequenininha não percebesse, sabe? Que Papai Noel não tinha ido lá. Meu amigo, enquanto for possível que seus filhos possam curtir a chegada de Papai Noel. Meu pai, mais tarde, já numa outra condição financeira, fazia questão de botar nas persianas da sala algodão, quando minha filha e meus sobrinhos eram pequenos, e quando eles chegavam para a ceia,
Ele fazia a cena. Vocês não vão acreditar. Olha só, quase que eu peguei Papai Noel. Ele se assustou comigo e ainda passando pela janela deixou um pedaço da barba dele. As crianças ficavam apaixonadas, loucas. Vovô, como é que você não conseguiu segurar ele? Segurava pela perna, vovô. E o papai todo feliz de continuar e poder, dessa vez, dar para os netos, sabe? Todos os presentes que ele não tinha podido dar para a gente. E isso é uma lembrança maravilhosa que eu carrego para sempre. E a minha filha também, e os meus sobrinhos. Então, sabe, a vida precisa de sonho. A vida precisa que você se alimente de sonho, porque ela vai trazer muita coisa para os seus filhos e nem sempre serão sonhos felizes. Então, aproveite, sabe? Seja mais do que espírita. Seja um verdadeiro cristão. Deixe que seus filhos curtam, sonhem, sabe? Se eles acreditarem em fadinha do dente, na hora que cair um dente, você secretamente põe embaixo do travesseiro alguma lembrancinha em troca do dente que caiu. Isso não é tornar a criança, porventura, uma boba, sabe? Talvez as crianças de hoje estejam precisando de sonho. Porque a realidade absurda muitas vezes surge para elas de forma inesperada, sabe? É uma grosseria. As pessoas hoje estão tão difíceis. Então, às vezes, nossos filhos pequenos veem coisas que não têm necessidade de ver. E isso vai endurecendo o coração. Sabe, a pessoa vai ficando distante da emoção do outro. Vira quase um psicopata. A pessoa te conta um drama, você sabe, aconteceu com ela, não é comigo. Isso para mim é psicopatia. Você ser indiferente à dor do outro, você é um psicopata, você não precisa de diagnóstico. Então, aproveite tudo. Aproveite tudo. Hoje não existe mais persiana nos apartamentos, mas você, de repente, faz alguma coisa, um pedaço de bota velha, alguma coisa que seus filhos vão dizer, meu Deus, Papai Noel deixou um pedaço da bota dele aqui, como é que ele vai fazer com o resto das visitas que ele tem que fazer? Uma coisa que eu sempre perguntava, como é que ele tinha condição de ir no mundo inteiro, naquela noite, deixar presente para todo mundo? Mas, com certeza, meu próprio coração sabia. Tem um monte de ajudante. A ajuda que nós possamos dar aos nossos filhos e netos seja isso. Enquanto nós pudermos fazê-los sonhar, que eles sonhem. Um ótimo Natal para todo mundo, né? Isso Essa mesmo. noite seja abençoada. Isso mesmo. Amanhã todo mundo a melancia e mamão, depois de comer todas as delícias. Chá de hibisco. E olhe lá. Vamos escolher o tema do próximo, que será no Ano Novo. Vamos. Dias de provação, cuidando de si mesmo e balanço geral. Comendo novo, balanço geral. Então vamos fazer um balanço geral na próxima semana. Já passou o Natal. Uma ótima semana natalina a todos. Feliz Ano Novo de novo. Mas na outra semana a gente está aqui para falar com vocês. Dê o like, compartilhe. Muito obrigada.